O Enem já cobrou transformadores de tensão? Sim. Quer saber mais? Vem comigo que eu te explico. Vamos lá. Eduardo, como é que o Enem aborda o tal do transformador? Na verdade, ele cita uma cerca elétrica. Cerca que, na verdade, deveria ser eletrificadora, ok? Essa cerca, ele cita o funcionamento dela, ele diz que tem que ter alguns componentes elétricos na cerca. Como? Ele cita um energizador. Na verdade, é um aparelho que tem a capacidade de armazenar um pouco de energia elétrica para que, caso falte energia, ela continue funcionando pelo menos nesse intervalo, de acordo com os fabricantes normais, de 12 horas. Ele também cita um capacitor para liberar uma descarga elétrica e ele também cita um transformador na cerca, que é o foco da questão, tá bom? O transformador, qual é a função dele? Na verdade, modificar o valor da tensão e da corrente, consequentemente. A tensão em que você submete o aparelho de um lado é uma. Através da indução eletromagnética, ele consegue criar uma tensão do outro lado, no secundário do aparelho. Quando ele modifica o valor da tensão, ele também consegue modificar o valor da corrente. Ele se chama transformador de tensão, mas na verdade ele também poderia ser chamado de modificador de corrente elétrica. Show de bola? Eu vou explicar como é que funciona. Fora isso, ele também informa que existem normas vigentes, onde essas normas, o ideal é que, na verdade, a corrente elétrica que causa o dano, caso você toque na cerca, não seja tão grande. Na prática, a lei não permite que essa corrente ela seja alta o suficiente a ponto de lhe causar um dano muito grande. Então, é necessário que as correntes elétricas que circulem nos fios da cerca não sejam tão altas. Show de bola? Eduardo, primeiro, como é que o transformador funciona nesse caso da questão? Vamos lá. Eu provoco uma diferença de potencial de um dos lados. Essa diferença de potencial, o ideal é que ela seja alternada. A questão aborda uma corrente que ele chamou de pulsante. Pulsante vai servir, porque o fato dessa corrente elétrica ter uma determinada intensidade que varia, faz com que o campo magnético formado aqui seja variado, que é o ideal na aula de transformadores. Caso você precise de mais conhecimento sobre o transformador de tensão para entender como a questão realmente funciona, eu vou deixar o card aqui para você dar uma assistida no vídeo, ok? Essa corrente que é alternada cria um fluxo magnético variado. Esse fluxo magnético, quando ele passa no secundário do aparelho, esse fluxo ele consegue criar uma força eletromotriz induzida no secundário do aparelho, que é interpretado por todos nós como uma outra diferença de potencial. A diferença de potencial que eu vou chamar aqui de U2, a diferença de potencial criada lá no secundário. Essa corrente elétrica é a corrente elétrica I1, corrente elétrica do primário. O ideal é que ela seja uma corrente elétrica alternada para criar essa variação de fluxo magnético. Ele abordou uma nomenclatura de corrente pulsante, que, é claro, também é adequada. Essa corrente elétrica, eu vou chamá-la de I1, é a corrente elétrica do primário. Ela é capaz de, criando variação de fluxo magnético no secundário, fazer surgir uma outra corrente elétrica, que nós chamamos de I2, corrente elétrica do secundário do aparelho, ok? O que importa é você perceber o seguinte, o básico da questão. O homem não criaria um aparelho desse para perder energia elétrica de maneira proposital. É claro que nós tentamos conservar a energia, apesar desse aparelho aquecer e perder energia por efeito Joule. Mas o ideal aqui é que ele não perca. Então, nós não criamos um aparelho para que perca energia. Então, você tem que imaginar que, caso isso aqui fosse um transformador ideal, a energia elétrica que entra no primário do aparelho, à medida que o tempo passa, é obrigatoriamente a mesma energia que sai aqui no secundário do aparelho, à medida que o tempo passa. Você tem que imaginar a corrente elétrica entrando mesmo aqui e saindo do outro lado. A energia elétrica entrando mesmo aqui e saindo do outro lado. Apesar de que essa corrente, por favor, ela não é a mesma que essa, ela não é o mesmo valor, ela nem é a mesma corrente elétrica. Na verdade, o que nós fazemos através do eletromagnetismo? Usamos uma corrente elétrica para criar um campo magnético, forçamos esse campo magnético a passar do outro lado do aparelho, a variação de fluxo magnético criado por esse campo no secundário do aparelho, que é o que a gente vai ficar chamando de induzido, é que cria uma outra diferença de potencial, que cria uma outra corrente elétrica.
Em nenhum momento, por favor, imagine que essa corrente é essa outra corrente. De novo, quem não entendeu a parte do eletromagnetismo da questão, precisa assistir os outros vídeos sobre força eletromotriz induzida, sobre transformadores, onde eu explico detalhadamente como é possível essa corrente elétrica no secundário se formar. Ok? Continua. Se você considerar que a energia que entra à medida que o tempo passa é a mesma que sai à medida que o tempo passa, rapidamente você consegue compreender que energia sobre tempo é potência. Então, a potência de entrada no primário é a mesma potência de saída no secundário. E essa potência é o produto da tensão e da corrente. E 1 vezes 1 é igual a 2 vezes I2. Show de bola? O que é que você percebe mesmo? Esse aparelho ele reduz o valor da tensão e amplia o valor da corrente. Ou o contrário, se nós precisarmos. Ele aumenta o valor da tensão e reduz o valor da corrente. O que importa é você perceber que esse produto da tensão e da corrente tem que ser constante. Quem toca nessa cerca não pode ficar submetida a uma corrente elétrica muito alta. A corrente que tem que passar na cerca tem que ser pequena. Ela não pode criar um dano muito grande em quem fica submetido a um choque nessa cerca. Então, o que você teria que perceber? Que a corrente elétrica lá do secundário ela tem que ser baixa. É aqui que você tem que concentrar seu raciocínio. Como a corrente do secundário precisa ser baixa, a tensão lá no secundário precisa ser alta. Então, esse aparelho ele precisa elevar o valor da tensão e reduzir o valor da corrente. Show de bola? Como é que ele faz isso? Alterando o número de voltas. O número de voltas do primário e do secundário tem que ser diferentes. Eu vou fazer aqui o número de voltas do primário dividido pelo número de voltas do secundário. Tem que ser a mesma tensão no primário pela tensão no secundário. Tem que ser a mesma razão. Então, o que eu fiz aqui de figurinha? O número de voltas pequeno e o número de voltas grande. O que o transformador lá da cerca elétrica faz? Contém dentro dele. Na verdade, do primário para o secundário, ele passa de número de voltas pequeno para o grande. Dá para perceber. Por quê? Porque se ele passar do número de voltas pequeno para o grande, do pequeno para o grande, ele pega essa tensão e aumenta. Então, na mesma hora que o número de voltas ele ampliar, a tensão também aumenta. Como essa tensão vai aumentar, a corrente vai diminuir. Como a corrente vai diminuir, a corrente que vai ser ligada ao fio, então, vai ser muito pequena. Qualquer pessoa que entre em contato com esse fio lá da cerca, vai sim sentir um choque, mas ele não cria um dano a ponto de criar um óbito em quem tocou no fio, por exemplo. Por lei, na verdade, esse choque criado em uma cerca elétrica de segurança, ela não pode criar um dano nem mesmo em animais de pequeno porte, só para você ter ideia. Eduardo, então, peraí. Deixa eu só ler a pergunta da questão para a gente marcar o item correto para você. Só lendo a pergunta, ele diz assim: considere que o transformador supracitado seja constituído basicamente por um enrolamento primário, está aqui, ó, o enrolamento secundário, e que este último seja ligado indiretamente à fiação. Então, o que você tem que imaginar? Que você ligou daqui para cá, ó, daqui para cá você submeteu essa diferença de potencial à fiação. E que essa corrente elétrica é a corrente elétrica que vai circular na fiação. Continua. A função do transformador em uma cerca elétrica é... Ele quer saber qual é a função desse aparelho transformador. Item A. Reduzir a intensidade da corrente elétrica associada ao secundário. Justamente por isso. Essa corrente do secundário é a que vai entrar na fiação da cerca. E é justamente a corrente que vai criar o dano em quem tocá-la. Eduardo, o item B, aumentar a potência elétrica. Não pode, galera. Esse aparelho não tem a capacidade de aumentar a potência. Ele teria a capacidade de aumentar a tensão, mas ao aumentar a tensão, ele reduz a corrente. E fazendo a potência se manter o quê? Constante. Então ele não aumenta a potência. Item C, ampliar a energia à medida que o tempo passa e ampliar a potência. A potência de entrada no primário é igual à potência de saída no secundário. Qualquer item que aborde elevação de energia ou potência, redução de energia ou potência, não pode ser um item marcado, senão você estaria violando conservação de energia. Item C, ou D, ou E. O item E, provocar grande perda de potência elétrica no secundário. Não. A gente não vai criar um aparelho para perder potência. A gente vai criar um aparelho para a potência se manter constante e eu manipular esses valores de acordo com a minha necessidade. Show de bola? Bem, eu fico por aqui. Espero ter ajudado. Um abraço a todos e até a próxima.